alegria que estamos aqui nessa manhã, dando continuidade à nossa primeira conferência da Fé Reformada. Agradecemos a Deus que já estivemos juntos aqui desde sexta-feira com o reverendo Robson Cirilo, da primeira igreja presbiteriana de Araguaína. Ontem à noite, o reverendo Rael também esteve trazendo a mensagem do Senhor, e hoje, agora pela manhã, logo mais estará trazendo a mensagem nosso irmão missionário Jefferson Laian, que é da congregação presbiteriana de Porto Franco. Nós agradecemos a Deus pelas vidas desses servos de Deus que se dispuseram a estar aqui conosco, trazendo a mensagem do Senhor aos nossos corações. Vamos nos aquietar e nos concentrar na casa do Senhor. Vamos estar orando, agradecendo por este momento, pedindo a Deus a direção por esse trabalho. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, por mais uma vez estarmos aqui juntos na tua santa casa, para louvar e agradecer o teu santo nome. Te agradecemos por esta maravilhosa festa que nos concedeste que acontecesse desde a sexta-feira. Estivemos aqui ontem, também no sábado. Hoje, agora pela manhã, estamos mais uma vez reunidos em teu nome. Tu esteja nos abençoando, que tudo que seja feito aqui neste momento seja unicamente para engrandecer o teu nome. Abençoe, Senhor, cada parte deste culto, a liturgia, os louvores aqui entoados, e quando o teu servo estará trazendo a mensagem, que tu esteja tocando os nossos corações através do teu servo. Esteja nos dando também um dia abençoado, e logo mais à noite também estejamos aqui juntos para cultuarmos o teu nome. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos que estejam abrindo suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Vamos estar lendo os versículos de 1 a 11. Os irmãos que puderem ficar de pé, fiquem, por favor, para que possamos fazer essa leitura. Romanos 5, 1 a 11. Amém? Vamos estar fazendo a leitura responsiva da palavra do Senhor. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação.
Amém. Pode sentar, irmãos. Deus nos provou o seu amor maravilhoso, dando o seu único filho para morrer pela remissão dos nossos pecados. E ele foi humilhado, rejeitado, e ele sentiu todas essas dores e venceu todas essas dores por nós, pelos nossos pecados. E é por isso que nós cremos convictos que somente Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Amém? Convido os irmãos que estejam abrindo seus inários, no de número 52, glória e celebração. Vamos entoar este hino. Convido os irmãos que abram mais uma vez suas Bíblias, antes de passarmos a palavra para o Ministério de Louvor. Dessa vez em Atos, capítulo 4, apenas o verso 12. Bem-vindos aos sorteios aos Cristos de novo. Vamos estar lendo com esse mesmo pensamento. E nosso irmão trará a mensagem logo mais sobre somente Cristo. Estaremos em Romanos, vamos estar lendo esse verso 12. Capítulo 4 de Atos, vamos estar fazendo uma leitura uníssona. Leiamos. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Amém. A palavra está com o Ministério do Louvor.
Oi, som, oi. Vamos nos colocar de pé, amados. Nós já apresentamos essa canção também à igreja, né, no aniversário do presbitério. E ela fala sobre o preço que o Filho de Deus, Jesus Cristo, pagou em nosso lugar. Então que nós possamos adorar, tendo em mente exatamente este solo, né? Somente Cristo, a suficiência de Cristo no nosso lugar, somente em Cristo e somente em Cristo há salvação.
Amém. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Convido o missionário Jefferson Baiano, quero convidar o nosso pastor Evelyn Oswaldinho, que esteja falando de oração
Pastora Edu. Manhã graciosa, manhã abençoada da tua misericórdia e bondade que se renova. E a nossa gratidão, todo louvor, toda honra, toda exaltação a ti. Abençoa o teu servo, nosso irmão missionário Jefferson, para que, como porta-voz, instrumento teu, venha trazer a santa palavra, a mensagem do céu. Quieta nossos corações, dando a prontidão, a obediência, o ouvido atento e a graça para entender, aprender as verdades santas e sermos praticantes, nos expormos mais para te servir. Usa a instrumentalidade do teu servo. Continue a abençoar o teu povo, a tua igreja. Pai, pedimos a tua graça em nome de Jesus. Amém. Amém, bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor. É uma grande alegria estar aqui novamente com os irmãos, né? Novamente estando nessa oportunidade de louvar e agradecer o nome do Senhor. Sempre, quando eu falo da igreja presbiteriana, primeira igreja presbiteriana do Estreito, eu tenho boas lembranças, né? Coisas boas que assim a gente guarda pela memória. Entre elas, eu lembro que um dos primeiros cultos que eu participei não foi. É provável que eu tenha participado de um lá em Porto Franco, mas um dos primeiros trabalhos que eu participei foi Estreito, né? Fazia 6 dias que eu estava apenas aqui e teve um trabalho, aqui eu não estou lembrado o que era, mas era um trabalho também, e dessa forma assim eu participei. E outros momentos importantes também, né? Eu já preguei aqui algumas vezes também, momentos que assim marcam a nossa vida e acaba assim nos trazendo muita gratidão a Deus e a Deus pela vida de cada irmão que aqui se encontra. Eu agradeço ao conselho da igreja, na pessoa do pastor Oswaldino e todos os presbíteros que compõem esse conselho, por essa oportunidade assim a gente está aqui nessa noite, nessa manhã, para expor a palavra do Senhor. Somente em Cristo, só os Cristos, né? Nós iremos expor nessa manhã. Diante disso, meus irmãos, eu creio que a primeira questão que devemos trabalhar, que devemos observar, é acerca da necessidade do só Cristo, né? Somente Cristo. Então, quando nós falamos somente em Cristo, nós devemos entender que a vinda, a chegada de um Salvador, o envio de um Salvador, isso muito nos remete a entender a nossa condição humana. Assim como o reverendo Rael expôs ontem à noite acerca e trabalhou acerca da condição humana, nós devemos entender a nossa condição espiritual também para entender a necessidade de um mediador, de um Salvador, né? Claramente, ao olhar as Sagradas Escrituras, ao olhar a Bíblia Sagrada, principalmente o primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, que fala acerca da criação, nós devemos ter a clara percepção, a clara informação que o homem foi criado sem pecado, o homem foi criado de forma perfeita perante o Senhor, criado em imagem e semelhança do Senhor, do Deus Trino. E esse homem não necessitava de um Salvador, não necessitava de um mediador, mas, como foi exposto ontem, esse homem pecou contra o Senhor, esse homem desobedeceu a Deus e o pecado entrou no mundo. E desde o momento que o pecado entrou no mundo, Deus não desamparou o homem. De maneira nenhuma Deus disse que agora o homem estaria desamparado e que ele não teria salvação. Pelo contrário, mesmo no momento de fragilidade humana, mesmo diante da questão da entrada do pecado, Deus ainda estava pronto a dar assim a salvação ao homem, de dar continuidade àquilo que ele já tinha feito na criação. E ele promete a esse homem que virá, apesar das consequências do pecado, tem consequências, mas ele promete que virá um que irá pisar na cabeça do serpente, que irá derrotar de fato Satanás, que ele estava influenciando, né, incentivando a serpente, que levou o homem à queda. Então Deus disse que viria um que iria pisar na cabeça da serpente. Mas acima de qualquer coisa, meus irmãos, nós já vemos um ato de Deus mostrando também, dentro do próprio livro de Gênesis, a questão da mediação, como é que seria a sua mediação, como seria o resgate humano. Quando Adão e Eva pecam,
lá do Éden, nós observamos que Deus, ele se cobre com folhas, né? E Deus, ele, após chamar eles, conversar com eles e verem que de fato, e tornar ciente que eles sabiam que eles tinham pecado, a palavra de Deus nos diz que ele pega e cobre aquele homem, que é Adão, e aquela mulher, que é Eva, ele cobre de vestes, né, com as vestes feitas de um animal. Ali já apontava para um sacrifício, ali já mostrava um sacrifício, e aquele sacrifício já apontava para Cristo. A nossa nudez espiritual, a nossa condição espiritual é mudada por um sacrifício não de animais, mas um sacrifício perfeito, que seria através de Cristo Jesus. Então, em todo o Antigo Testamento, não somente no Novo, mas em todo o Antigo Testamento, dentro da perspectiva, até mesmo como o reverendo Israel falou, da salvação, a salvação sempre foi mediante Cristo Jesus. No Antigo Testamento também, não somente no Novo. E como as pessoas foram salvas no Antigo Testamento, se Cristo não tinha vindo? Porque dentro aqueles que acreditaram nas promessas do Senhor, dentro das principais promessas estava a promessa da chegada do Salvador, daquele que pisaria na cabeça da serpente. Então, diante disso, todos acreditavam, todos que de fato criam no Senhor, acreditavam na promessa do Senhor, estava incluído a principal das promessas, que era a chegada do Salvador. E esses creram dessa forma, Abraão creu dessa forma, Davi creu dessa forma, Isaac creu dessa forma, e foram assim, consequentemente, salvos. E não somente nesse sentido, mas no Antigo Testamento Cristo é apontado de diversas formas. Isaías, no capítulo 53, ele trabalha de uma forma onde nós vemos com claridade a questão da crucificação de Cristo, da morte de Cristo na cruz do Calvário. E muitos outros profetas e muitos outros livros nós vemos a questão de Cristo como Salvador do mundo. No Novo Testamento não é diferente. Nós vemos diversos textos, como foi lido, Atos 4, 12, 2 Timóteo 2, 5, Hebreus, diversos textos da carta aos Hebreus nos falam também de Cristo como o nosso mediador, como o único Salvador do homem. Mas, além de entendermos, meus irmãos, acerca da necessidade da vinda de Jesus Cristo, da vinda do mediador, nós temos que entender a necessidade do resgate dessa doutrina, o resgate do Solus Cristo. Porque foi necessário os reformadores trabalhar a questão da volta do Solus Cristo, que já estava claramente exposta nas Sagradas Escrituras, claramente no Antigo e Novo Testamento mostrava Cristo como o único mediador entre Deus e os homens, como o único Salvador da humanidade. Por que foi necessário essa volta de fato a ser trabalhado o Solus Cristo, somente Cristo? Por que foi trabalhado isso? E diante disso nós vamos entender, meus irmãos, que a Igreja Católica Romana, ela acaba criando outros mediadores, acaba tendo outros mediadores. Em 431, nós vemos que já há um culto, já há uma devoção. 431 depois de Cristo, já se há na Igreja Católica uma devoção à pessoa de Maria. Maria como uma espécie de mediadora. Aquele filme que eu creio que a maioria das pessoas já assistiram aqui, que se chama O Alto da Compadecida, nós podemos ver aspectos de Maria como uma mediadora, alguém que, apesar de dizer o seguinte, não, ela não é uma mediadora, mas é alguém que intervém diante de Cristo por nós, mas é uma espécie de mediadora sim. Então, no Alto da Compadecida, aqueles homens, os atores lá que iriam ser condenados, os personagens que iriam ser condenados, Maria intercede diante de Jesus por eles, dizendo, olha, argumenta até dizendo, olha, eles não merecem, ele tem piedade deles, porque, e é interessante que ali ela argumenta com a questão do sofrimento, não é porque eles sofreram muito, é porque eles passaram por isso e por aquilo, como se fosse argumento para que alguém pudesse obter a misericórdia de Deus, o sofrimento ou qualquer outra coisa que a gente passou, sendo que a salvação não depende disso, mas da nossa fé, de fato, em quem? Em Cristo Jesus, como nosso Salvador. E não somente Maria, mas até mesmo a mediação em relação aos santos, né? Aos santos, a Igreja Católica Romana tem os santos, e a mediação dos santos. Até hoje as pessoas oram, melhor dizendo, rezam aos santos, pedindo a intervenção dos santos em relação a alguém que muitas vezes já morreu, e eles pedem a intervenção para que esses santos possam de alguma forma ajudar, auxiliar, para que as pessoas entrem no reino dos céus. A questão da missa, né, de sétimo dia, e outras questões mais que nos mostram também a igreja como uma certa mediadora, a igreja que
pelo seu ato, pela sua forma de cerimonial, ela pode de alguma forma mudar a condição do homem através de cerimônias como missas do sétimo dia e de outras cerimônias mais que assim eles entendem que pode conduzir as pessoas que estavam numa situação de calamidade, de depravação e pecado, possam entrar no reino dos céus, mesmo que essas pessoas tenham vivido uma vida distante de Cristo Jesus. Então são muitos mediadores que a Igreja Católica Romana tem. Então foi necessário na Reforma Protestante a intervenção dos reformadores de dizer o seguinte: olha, o nosso único mediador, a quem nós devemos buscar de fato como mediador, como salvador, é Jesus Cristo. Nós não precisamos de nenhum outro pode fazer nada por nós, até porque todos os homens são pecadores, todos os homens são pecadores. Como é que Maria, sendo pecadora, ela pode intervir por nós? Como é que os santos, eles podem intervir por nós que também são pecadores? E o sentido maior ainda, mais amplo, é que eles já morreram. Como é que eles podem, de alguma forma, mesmo que pudessem, eles já têm morrido, como é que eles podem intervir por nós? Não tem como. Além de ser pecadores, eles estão mortos e eles não têm nenhum tipo de autoridade para poder fazer algo por nós. Mas só Jesus Cristo, aquele que nasceu sem pecado, se manteve sem pecado e foi o substituto perfeito por nós, porque era necessário, como o Catecismo de Heidelberg diz: uma outra criatura pode morrer por mim, uma outra criatura pode pagar o preço do pecado por mim, outra criatura poderia morrer em meu lugar. E o Catecismo responde dizendo o seguinte: de maneira nenhuma, porque quem pecou foi o ser humano, então o ser humano tem que pagar o preço do pecado. Não, uma outra criatura não foi um anjo que pecou, não foi um cordeiro que pecou, não foi um animal que pecou, não, foi o homem. Então o homem tem que pagar o preço do pecado. Mas como é que o homem vai pagar o preço do pecado se ele é pecador? Todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Então foi necessário Jesus Cristo nascer de uma forma diferente, não no relacionamento entre um homem e uma mulher, mas pela concepção do Espírito Santo. Ele nasceu sem pecado, e ele era 100% homem, era e é 100% homem, porque foi o homem que pecou. Então ele tinha que ser o mediador dos homens, porque os homens pecou. Mas também ele era 100% Deus, para poder mediar entre o homem e Deus, e para poder suportar o peso do pecado, porque se ele fosse só homem, ele não suportaria o peso do pecado. Então, diante disso, ele é o perfeito mediador. Mas eu quero dizer aos irmãos também, meus amados irmãos, que essa questão de ser criado espécies de mediadores não foi criado apenas na Igreja Católica Romana, mas na Igreja primitiva, assim nós podemos dizer, já havia certo tipo de mediadores. E é sobre isso que eu quero trabalhar nessa noite, nessa manhã, observando que os mediadores eles sempre existiram e sempre houve um confronto dos verdadeiros servos do Senhor contra esses mediadores, contra esses mediadores que ameaçavam de fato o solo Cristo, somente Cristo. Eu quero abrir com os irmãos a palavra de Deus e quero expor pouco a pouco lá em Colossenses capítulo 2, versos 8 ao 10. Primeiramente versos 8 ao 10, depois nós iremos discorrer esse texto até o 23, até o verso 23 do capítulo 2, ou seja, até o verso final. Diz assim a palavra de Deus: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vã sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e também nele está aperfeiçoado. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Meus irmãos, a carta aos Colossenses é a carta que Paulo escreve entre o ano 60 a 61 depois de Cristo. E ele escreve essa carta, ele não é implantador da igreja, quem implantou essa igreja foi Epáfras, que era discípulo de Paulo. E dentro dessa perspectiva, Epáfras agora está aflito. Ele olha para a igreja, vê algumas características que animam ele, o desenvolvimento, a maturidade espiritual de alguns crentes, mas ele olha e diz o seguinte: meu Deus, entrou dentro dessa igreja, está entrando nessa igreja falsos discípulos, falsos mestres, e eles estão ensinando uma doutrina que era uma misturada, meus irmãos, tão grande, que os estudiosos denominaram da heresia de Colossos. E esse verso, do versos 8
ao verso 10, trabalha um dos aspectos dessa heresia aqui em Colossos, que era, ainda que de forma iniciante, era que o gnosticismo. O gnosticismo, ele ensinava que a matéria era mal, né? O corpo é mal e o espírito era bom. Tudo que era mal, tudo que era material era ruim, tudo que era espiritual era bom. Ele também, essa doutrina também, ela vinha do neoplatonismo, que ensinava isso, né? E diante disso, eles ensinavam isso, estavam ensinando isso diante da igreja. Mas não somente isso, eles não ensinavam só isso, eles ensinavam também a questão que, para que as pessoas pudessem se aperfeiçoar, eles precisavam buscar um conhecimento secreto, né? Um conhecimento secreto que só tinha que de fato fazer parte daquele grupo, esse conhecimento secreto. E esse conhecimento secreto também estava diante de uma condição. Dentro do cosmos, né, onde nós podemos dizer a questão do cosmos, quando ele se relacionava à estrela, o sol, a lua, até mesmo os elementos como o fogo, o ar, a água, ele diz o seguinte: olha, tem espíritos que conduzem tudo isso. Tem espírito que conduz os espíritos angelicais, que conduz a água, que conduz o sol, que conduz a lua, enfim, eles diziam isso. E ele dizia o seguinte: e nós precisamos prestar culto a esses espíritos. Precisamos prestar culto a esses espíritos para que eles possam ser apaziguados, e diante deles ser apaziguados nós podemos chegar até Deus, porque o pensamento deles era o seguinte: nós só podemos chegar até Deus se nós apaziguarmos esse espírito, porque é como se houvesse uma divisão, um abismo até chegar a Cristo, que seria de fato esses espíritos que dominavam o mundo. Então é isso que os gnósticos ensinavam. E diante disso tirava a questão de Cristo como mediador de fato, porque além de eles dizer que a matéria era mal, consequentemente eles negavam a encarnação de Cristo. Como é que Cristo se fez carne se a matéria é mal? Como é que Deus se fez carne se o corpo é algo ruim? Então eles negavam a Cristo como mediador, e diante disso era uma grande problemática, porque eles também diziam que o aperfeiçoamento das pessoas vinham através dessa busca por esse espírito, pela busca de apaziguar esses espíritos, esses anjos, para que eles pudessem, assim, dessa forma, se tornar favoráveis e eles pudessem ter acesso a Deus. Então Paulo, diante disso, ele argumenta dizendo o seguinte: ele começa a trabalhar sobre a suficiência de Cristo, porque esse é o tema principal da carta aos Colossenses, a suficiência de Cristo. Ele diz, primeiramente, ele diz: cuidado, para que ninguém venha a enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição de homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Ele olha para esses irmãos e diz o seguinte: olha, eu vou dizer a vocês uma coisa. Epáfras, como você quer dizer, Epáfras já com todo o que está acontecendo, e o que eu quero dizer a vocês: tenha cuidado, fique atento, não deixe que ninguém venha enredar. A palavra enredar aqui é uma palavra que nos remete a uma questão de armadilha, de alguém que coloca uma certa armadilha em um local só esperando que a presa chegue lá e caia nessa armadilha, e se torne, o sentido de enredar também se torne escravo. É uma presa que é pega para se tornar escravo daquilo pelo qual aquela pessoa fez essa armadilha e se torna. Então aqui, no caso, era uma armadilha para que essas pessoas começassem a defender também o gnosticismo. E ele diz, com sua filosofia, a filosofia que ele não está criticando a filosofia em si, mas está criticando um conjunto, aquele conjunto de ensinos, né? Aquele conjunto de teorias, de aspectos que eles ensinavam acerca do gnosticismo. Ele diz, com as vãs, com vazias, enganosas, quando ele diz aqui, vãs e sutilezas, vazias e enganosas filosofias, que são não segundo Deus, mas conforme o quê? A tradição de homens. Foi os homens que criaram isso, não vem de Deus, não vem da palavra de Deus, não foi Deus que disse isso na sua palavra, não foi Cristo que ensinou isso, não foi os apóstolos que ensinou isso, mas foram os homens que criaram. E aqui vem justamente, como eu já falei, do neoplatonismo. Os gnósticos são influenciados por isso, por essa filosofia do neoplatonismo, acerca de que a matéria é mal e o espírito é bom. Eles não vêm. Ele diz, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Ele diz, esse ensino aí vem das pessoas que ensinam.
daqueles que são defensores de que os espíritos dominam o mundo, que dominam o mundo e nós precisamos apaziguar. E isso vem do mundo, de pessoas que estão no mundo, de pessoas que estão entregues. O mundo aqui é do sistema corrompido. Essas pessoas criaram isso da onde? Onde foi que eles tiraram os ensinos? Dos seus próprios corações, seus corações enganosos, seus corações que estão distantes do Senhor. E ele diz claramente: e não segundo Cristo. Não foi Cristo que ensinou isso. Cristo não ensinou jamais isso. Pelo contrário, Cristo sempre se apresentou como mediador entre Deus e os homens. Ele disse no capítulo 14 de João, verso 6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade é a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. No verso 9 ele diz o seguinte: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele dá um barco grande para os ginósticos, porque os ginósticos dizem o seguinte: a divindade onde se encontra a plenitude da divindade, ele diz, no cosmos, nas estrelas, na lua, onde tiver um espírito daquele, eles juntos, eles formam o quê? A plenitude da divindade. Ele dá mata um coelho com a cajadada só, mata 2 coelhos com a cajadada só, quando ele diz o seguinte: em Cristo, porquanto nele habita corporalmente, porque os gnósticos entendiam que o corpo era mais, diz corporalmente, Cristo tem um corpo, e habita em Cristo o quê? Toda a plenitude da divindade. Ele diz, Deus se fez carne e habitou entre nós. Não foi 50% dele, não, foi plenamente, de forma plena. Ele habita corporalmente, ele tem um corpo. Então aqui ele acaba com o sentido de que todos os espíritos unidos era a plenitude da divindade, dizendo o seguinte: a plenitude da divindade se encontra em Cristo, e essa plenitude está no corpo. Então ele quebra isso dizendo o seguinte: o corpo de maneira nenhuma é mau, o corpo de maneira nenhuma é algo ruim. O corpo se tornou, o homem faz coisas ruins, coisas erradas, pecaminosas, devido à sua natureza pecaminosa, mas não é porque em si o corpo é mau, porque Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança, criou de forma perfeita. Se o homem hoje usa o corpo para o mal, é devido ao seu pecado, não é porque o corpo já em sua essência é mau. Então ele diz: também nele estás aperfeiçoado. Dá um outro tiro aqui de nós, dizendo o seguinte: olha, o aperfeiçoamento que vocês tanto buscam não está em apaziguar os anjos e poder ser favorável, para poder ser favorável para vocês e vocês buscarem a Deus, não. E vocês ir buscando e subir de estágio, porque o pensamento era esse, era subindo de estágio, e apaziguando, tinham os anjos menores, outros maiores, e apaziguando até chegar a Deus e ser aperfeiçoado. Ele diz: não, em Cristo vocês já são aperfeiçoados. E você pode, muitas vezes, nesse momento, pode questionar o seguinte: eu sou aperfeiçoado, eu sou um pecador ainda, eu ainda falho, ainda peco contra o Senhor. Mas o que ele está dizendo aqui? Que é aperfeiçoado é porque em Cristo nós temos tudo. Em Cristo Jesus nós temos tudo que é necessário para nosso aperfeiçoamento. Em Cristo nós somos declarados justos. Em Cristo nós somos santificados. E em Cristo Jesus, um dia seremos, quando, segundo o bom propósito do Senhor, seremos glorificados. Nele nós somos aperfeiçoados. Não precisamos de nenhum outro para poder entrar no reino dos céus, para poder um dia habitar perante o Senhor sem pecado algum, sem receio nenhum, e estar diante do Senhor adorando a Ele com perfeição. Hoje ainda nós somos imperfeitos na nossa adoração, mas um dia estaremos diante do Senhor adorando a Ele com total sinceridade, com total vigor, com total força mesmo, sem qualquer hipocrisia, porque no Senhor nós somos verdadeiramente e perfeitamente aperfeiçoados. E ele diz, olha que coisa interessante também, ele diz, e ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Ele diz: para que adorar anjos? Para que adorar esses espíritos? Se Cristo é a autoridade maior sobre eles, eles são servos de Cristo. Cristo é quem manda neles. Então, para que você servir os servos? Você serve ao Senhor. Cristo é o Senhor dos anjos, seja anjos bons ou anjos maus. Cristo é quem manda. Ele tem toda a autoridade. Ele disse claramente: tem toda a autoridade sobre os céus e a terra após a sua ressurreição. Ele não tem para que adorar anjos se em Cristo. Se Cristo é o cabeça de todo o principado e potestade, Cristo, Ele tem toda a autoridade, tem todo o domínio sobre todos esses seres. Então não tem necessidade nenhuma deles adorar esses seres.
Eles deveriam adorar apenas Cristo Jesus como o único mediador da vida deles. Do versos 11 ao verso 17, ele trabalha um outro aspecto, que também, esse primeiro aspecto era do gnosticismo, que não acreditava em Cristo como mediador, porque acreditava que Cristo não tinha como se fazer carne e habitar entre nós devido à concepção de que o corpo é mau. Mas ele agora trabalha do versos 11 ao 17 sobre um outro aspecto, que também, além de dizer o seguinte, esse aspecto tem dividido de alguma forma, dizendo o seguinte: metade da obra é de Cristo, mas a outra metade está em cumprir a lei do Senhor, a lei judaica. Então, esse outro aspecto do versos 11 ao verso 17 fala sobre o legalismo. Olha só o que diz o verso de número 11. Ele diz: e nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas do despojamento do corpo e da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dos mortos. E vós outros estavam mortos pelas vossas transgressões e pela circuncisão da carne, vos deu a vida estando com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o espírito da dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual não era prejudicial, a qual nos era prejudicial, e removeu inteiramente, encravando na cruz, despojando os principados e as potestades, publicamente expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém pôde julgue por causa de comida, bebida, poder de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo tem sido sombra das coisas que havia de vir, porém o corpo é de Cristo. O que é que o legalismo? O legalismo é a lealdade. Nós podemos resumir o legalismo como lealdade à lei. Mas o que é que tem problema a gente ser leal a algo que é bom? O grande problema é que a maioria dos legalistas, eles são leais à lei, mas interpretam errado a lei. Eles acabam aplicando errado, e aqui eles aplicaram de forma errada, achando que Cristo de fato tinha morrido no lugar deles, mas era necessário também o cumprimento dos princípios judaicos. E esses princípios pode ser resumido em três. Nós podemos resumir aqui os três princípios primordiais ou fundamentais que é trabalhado assim acerca do legalismo: a dieta judaica, né? A circuncisão e a guarda a guarda das festividades, das cerimônias judaicas, das festas judaicas. Então a circuncisão aqui é trabalhado também. Então nós podemos ver isso claramente, a circuncisão, podemos ver a dieta judaica e podemos também ver a guarda da cerimônia. Então, primeiramente, Paulo vai trabalhar aqui acerca da circuncisão. Esses irmãos diziam: olha, é preciso você, para ser salvo, você precisa circuncidar, que era a tirar da pele do órgão masculino, como era feito na antiga aliança. Então ele dizia: é preciso você circuncidar. E Paulo diz o seguinte: olha, nele que é em Cristo, né? Foste circuncidado. Ele diz: olha, não precisa não, porque na verdade você tem que entender, a circuncisão apontava para algo maior. A circuncisão, a mudança que é promovida no homem, no coração do homem, não é a simples retirada de uma pele não é a simples retirada da pele de um órgão, não. Ela, na verdade, o que apontava é para a mudança, a transformação do coração, a tirar da pele do coração duro. O homem tem um coração duro, o homem anda distante do Senhor. Então a circuncisão apontava para isso, para a obra que Cristo faz no coração do homem, tirando o coração de pedra, colocando um coração de carne, um coração que possa entender a palavra do Senhor, e não somente entender, mas praticá-la. Então, diante disso, ele começa a trabalhar dizendo o seguinte: nele você já foi circuncidado. Cristo já fez uma obra grandiosa na vida de vocês. Ele não fez essa circuncisão com mãos humanas. Não foi como alguém chegou e tirou aquela pele do órgão masculino. Não foi dessa forma, mas foi segundo o que ele diz. Mas foi no verso 11: mas o despojamento do corpo, da carne, que é a circuncisão de Cristo. Ele diz: Cristo mudou o coração de vocês, mudou a vida de vocês, a ponto de agora vocês não viverem mais segundo o homem carnal,
não segundo aquele homem que andava segundo seus próprios princípios, que era guiado pelo príncipe da potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência. Nós não andamos mais dessa forma porque Cristo modificou a nossa vida. Essa circuncisão é que o Antigo Testamento está apontado para isso, para a obra de Cristo em nossa vida. No verso 12, ele também diz: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, o qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dos mortos. Então aqui ele vai trabalhar dizendo o seguinte: olha, na verdade a circuncisão era da antiga aliança. Hoje nós trabalhamos não mais a circuncisão, hoje temos um substituto, que é o batismo. O batismo substituiu a circuncisão e o batismo. Aqui ele não está dizendo que o batismo salva alguém, que o batismo transforma a vida de alguém, mas ele está falando que o batismo aqui mostra, o batismo ele mostra a obra que Cristo fez, porque o batismo ele é um meio de graça, ele mostra o que Cristo fez por ele. Quando nós estamos sendo batizados, nós estamos declarando publicamente. Quando alguém vem ser batizado, antes ele já recebeu a graça de Deus, antes ele já recebeu da obra de Cristo na sua vida. E quando ele fala aqui do batismo, ele está dizendo que apenas através do batismo nós demonstramos publicamente o que Cristo fez por nós. Derramou o seu precioso sangue por cada um de nós, morreu em nosso lugar, e diante disso nós fomos sepultados. O velho homem foi sepultado com Cristo. Na hora que nós cremos em Cristo, nós fomos sepultados com Cristo. E não somente sepultados, mas fomos ressuscitados também. Mas é por intermédio da fé e do poder de Deus. Essa fé que é uma fé salvífica, mas essa fé que é um dom de Deus. Essa fé, a fé salvífica não vem de nós, não vem do impulso do coração humano, não vem do desejo do homem de ter a fé em Deus, mas é o próprio Deus que coloca, pelo seu poder, pela sua graça, pela sua misericórdia. Ele transforma a nossa vida por meio, como instrumentalidade. Ele usa essa fé para que a gente possa crer em Cristo Jesus como nosso Salvador, como nosso mediador. E no verso 13 ele diz: e vós outros que estavam mortos pelas vossas transgressões, pela circuncisão da vossa carne, nos deu a vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Ele mostra o que Cristo fez por nós, essa obra preciosa, maravilhosa, fez o homem viver. O homem estava morto, como nós lemos ontem, no capítulo 12 de Efésios, estando nós mortos nos nossos pecados, ele nos deu a vida. Aqui mostra a situação e a depravação total do homem, estando ele nessa condição. Cristo fez uma obra maravilhosa na vida dele. Não foi a circuncisão que fez isso, não foi a circuncisão que era feita na antiga aliança, mas a circuncisão do coração. A obra de Cristo em nossas vidas modificou e mudou a nossa condição espiritual. Ele diz no verso 13: tendo cancelado o espírito da dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, a qual era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Aqui ele não está dizendo, Paulo não está dizendo que a lei não tem mais validade, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que na cruz do Calvário, Cristo tirou a culpa, removeu a culpa dos nossos pecados. A lei era nos prejudicial. De que forma que ela é ruim? Não, porque nós somos pecadores, porque nós quebramos a lei do Senhor. Então ele diz: na cruz, Cristo retirou a culpa que havia sobre nós, o castigo que nós devemos pagar, nós devemos morrer por causa dos nossos pecados. Mas Cristo, ao morrer em nosso lugar, nos substituir naquele Calvário, a cumprir perfeitamente a lei do Senhor, naquele momento ele tira a culpa. Não tira a nossa responsabilidade de viver uma vida agradável perto do Senhor, como o reverendo Israel falou ontem. Não tira, nós podemos, como as pessoas tentam usar, nós podemos, hoje nós vivemos no período da graça, não mais da lei. Mas quando nós fazemos perguntas simples, as pessoas irão perceber que nós vivemos também, nós devemos também cumprir a lei do Senhor. Nós não podemos matar, nós não podemos roubar, não podemos nos prostituir, não podemos ter outros deuses. Então isso mostra que a lei do Senhor, ela deve ser cumprida não para a salvação, mas com o entendimento de que um salvo ele deve viver em conformidade com a lei do Senhor, com a vontade do Senhor, como disse Paulo no capítulo 2 de Efésios, versos 10, quando ele diz que nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, para viver de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com os princípios do Senhor. Tendo cancelado o espírito da dívida, ele diz claramente, ele cancelou aqui não a lei, mas o espírito da dívida. A dívida que ele tem em mente que alguém escreveu pelo seu próprio punho.
reconhecendo seus erros, seus pecados, mas Cristo leva até a cruz e ele cancela, substituindo e dizendo o seguinte: foi ele que escreveu, foi ele que pecou, mas eu sou seu substituto e vou morrer em seu lugar. E é interessante que ele diz também, outro termo interessante que ele diz: tendo cancelado o espírito da dívida que era contra vós, que constava de ordenanças, a qual era prejudicial, porque nós já tínhamos pecado, quando a Bíblia diz: não terá outros deuses dentro de mim. Quantos deuses a gente já teve no nosso coração? Quantos ídolos nós já promovemos no nosso coração? Quantas vezes a gente, apesar de não ter matado ninguém, mas teve ódio no nosso coração? Então nós quebramos toda a lei do Senhor, porque quando nós quebramos uma vírgula sequer, quando nós ultrapassamos uma vírgula sequer da lei do Senhor, nós quebramos ela por completo. Então ele disse que ele cancelou o espírito da dívida, que era prejudicial, e removeu inteiramente, cravando na cruz. A imagem aqui, meus irmãos, é como Cristo tivesse levado para a cruz tudo aquilo que nos condenava, todos os erros que nós cometemos, ele gravasse lá na cruz, ele estivesse crucificando também a nossa culpa, os nossos pecados perante o Senhor. No verso 15, ele diz outra coisa interessante: ele diz: despojando os principados e as potestades, publicamente expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aí você pode pensar: meu Deus, o que é que tem a ver? O que é que tem a ver os principados e potestades com a lei do Senhor? Eu não estou entendendo por que Paulo está trabalhando sobre a lei do Senhor, mostrando que Cristo morreu na cruz para que a gente pudesse estar livre dos nossos pecados. Mas agora ele fala que ele despojou, ele assaltou, ele tivesse assaltado aqui os principados e potestades, publicamente expôs ao desprezo. O que Paulo quer dizer aqui, triunfando sobre ele na cruz? O que Paulo quer dizer aqui, meus irmãos? Que a lei era um aliado, devido ao pecado humano, a lei era um aliado de Satanás. Entenda bem, era um certo aliado de Satanás. Por quê? Porque através da lei Satanás poderia nos acusar, dizer o seguinte: olha, ele merece o inferno porque ele pecou contra o Senhor, ele merece ser condenado porque ele fez isso. Ele é o acusador, ele é o acusador. Então ele usava a lei para se promover, para tentar levar os outros à condenação. Mas Cristo, quando ele morreu na cruz, ele roubou Satanás, ele assaltou ele. A palavra é essa lá no capítulo 3 de Marcos, vai dizer que Cristo entrou na casa do valente, roubou o valente. Aqui a figura é do general romano. A figura aqui que Paulo usa é do general romano, que ganha uma batalha e vem com os despojos, vem com os bens, os pertences daquele que perdeu a batalha, ele vem trazendo, e ele vai recebendo o quê? Recebendo honraria, as pessoas louvando esse general, abençoando ele, dando flores, jogando perfume sobre ele, e atrás vem o seu inimigo, sendo xingado, jogado ovo podre, e diversas outras coisas, como acontecia aqui, como acontecia naquele tempo. Então por isso que ele diz: publicamente expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Satanás foi desprezado, foi humilhado por Cristo Jesus, morreu na cruz do Calvário, e agora ele não tem mais o poder de acusador, ele não tem mais o poder do acusador, porque quando Cristo ressuscitou, na sua ascensão, ele expulsa o diabo cai do céu, no sentido de que ele não pode mais acusar os cristãos. Por isso que Paulo diz que agora nenhuma condenação há. Ele vai trabalhar que nenhuma condenação há, porque ele vai mostrar, melhor dizendo, que não, quem nos acusará, perdoe o erro do texto, quem nos acusará? Quem poderá acusar o cristão agora se Satanás ele acaba agora sendo derrotado, sendo humilhado por Cristo na cruz do Calvário? No verso 16 ele diz: ninguém pôs o jugo por causa de comida, de bebida, ou de dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isto tem sido sombra das coisas que havia de vir, porém o corpo é de Cristo. Ele agora trabalha dizendo o seguinte: olha, não deixe, não permita que ninguém diga o seguinte: você vai ser condenado, você vai para o inferno, porque você não guarda, você não come, melhor dizendo, você come carne de porco, você faz isso, você faz aquilo, você não guarda as festas judaicas, você vai para o inferno. Ele diz: não leve isso em conta, não deixe as pessoas fazerem isso, porque aí ele usa o argumento do verso 17. Por quê? Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que havia de vir, porém o corpo é de Cristo. Ele diz o seguinte: as festas judaicas,
as comidas e outras coisas mais que havia no Antigo Testamento era apenas sombra do que estava por vir. E o que é que estava por vir no Antigo Testamento era acontecendo e havia apenas a sombra de Cristo. É como se Cristo estivesse andando no Antigo Testamento, mas já visto só a sombra. E quando Cristo veio, quando Cristo chegou na nova aliança, quando Cristo chega, todas essas coisas já não precisam mais. Não que a lei não precisa mais, como eu já falei, no sentido de a gente observar, mas nunca foi necessário ela para a salvação. E no sentido de festas e outras coisas mais, era apenas sombras do que estava por vir em Cristo Jesus. Então, era apenas sombra, em Cristo tudo isso é cumprido. Então siga a Cristo como seu mediador, e vocês assim terão salvação. O verso 18 e 19, ele trabalha agora um outro aspecto, de que também era uma certa ameaça ao somente Cristo. Ele diz, no versos 18 e 19: ninguém faça árbitro contra vós, outros, pretextando humildade e culto aos anjos, baseando-se em visões infatuadas sem motivo algum na sua mente carnal, não retendo a cabeça de qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce, o crescimento que procede de Deus. E agora ele vai trabalhar sobre o misticismo. Ele já trabalhou sobre o gnosticismo, já trabalhou sobre o legalismo, agora ele trabalha sobre o misticismo. Aquele povo, ele tinha, aqueles falsos mestres, eles tinham na sua cabeça, na sua mente, uma forma de buscar a Deus diferente da que nós de fato entendemos. Eles entendiam que Deus se revelava, que Deus poderia falar a eles, que Deus poderia se revelar a eles através de anjos. Os anjos eram um certo intermediador para falar o coração deles. E Paulo, ele quebra eles dizendo o seguinte: olha, não deixe que ninguém julgue vocês, que ninguém diga algo a vocês, dizendo o seguinte: olha, isso aqui é a verdadeira humildade, reconhecer as nossas fragilidades, reconhecer os nossos dedos, reconhecer a nossa necessidade de buscar a Deus, mas buscar através de quê? De anjos. E anjos de ter visões. E muitos, meus irmãos, muitos das falsas religiões, dos falsos ensinos que a gente tem por aí, os mormos e outros ensinos mais que a gente encontra, vem justamente dessas pessoas que disseram assim: eu tive uma visão que o anjo tal apareceu, disse aquilo, e eu vou fazer isso. O abandono da palavra de Deus para seguir o quê? Ensinos que eles dizem que tiveram a revelação do próprio anjo, diretamente do anjo. E o misticismo é justamente isso. São preceitos, né, que algumas pessoas ensinam. Esses preceitos de que forma? Eles ensinam da seguinte forma: olha, tem como a gente chegar a Deus através de experiências pessoais nossas, o qual nós podemos dessa forma ter comunhão com o Senhor com essas experiências pessoais, e joga a Bíblia longe e diz para essas experiências pessoais que não é todo mundo que tem, mas nós que tivemos esse privilégio, assim nós podemos ter comunhão com o Senhor através dessas revelações. E joga a Bíblia fora, joga somente a Escritura fora, e acaba levando por esse caminho, que é um caminho perigoso. Eles pretextando humildade e culto aos anjos. Eles faziam culto aos anjos para apaziguar, como eu já falei, os anjos, baseando em visões. Teve uma visão disso, o anjo disse isso, disse aquilo. Infatuadas, né? Aqui são arrogantes, são soberbos, sem motivo algum na sua mente carnal. São soberbos e acham que são superiores a todo mundo, mas eles vêm da onde? Esses ensinos vêm da mente carnal deles, de uma mente que não foi regenerada, porque Paulo disse no capítulo 12 de Romanos, quando ele diz: não conformeis com esse século, ele diz: mas transformados pelo quê? Pela renovação da sua mente. Um cristão verdadeiro tem a mente transformada pelo Senhor, uma mente renovada, uma mente de Cristo. E eles têm aqui uma mente pecaminosa, e por isso que eles abandonam as Sagradas Escrituras e tentam viver segundo a sua própria mente, segundo as suas próprias criações humanas, não retendo a cabeça, de qual todo o corpo suprido é bem vinculado por suas juntas, ligamentos e crescimento que procede de Deus. Eles aqui não têm Cristo como a sua cabeça, não têm Cristo como o Senhor deles, eles não fazem parte da verdadeira igreja do Senhor, porque a verdadeira igreja do Senhor, ela cresce, como diz aqui o texto, Paulo usa como um corpo humano. De fato, a igreja é um corpo, ela cresce quando está vinculada no Senhor, pelo ensino das Sagradas Escrituras, vai crescendo, vai desenvolvendo, vai se tornando cada vez mais semelhante a quem? A Cristo.
e não se distanciando de Cristo. Então, eles estão distantes de Cristo porque eles não têm crescido no conhecimento do Senhor, não têm defendido Cristo como mediador deles. Em último lugar, meus irmãos, no versos 20 ao 23, ele trabalha um outro aspecto, dizendo o seguinte: se morrestes para os rudimentos do mundo, por que como vives? Porque como se viveis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseie isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas as coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Ele agora trabalhou com um aspecto que é o aspecto do ascetismo. É a doutrina pelo qual as pessoas entendiam e defendiam que através de não comer certas comidas e de se afastar, de promover autodisciplina, se açoitavam e fazer outras coisas, eles poderiam se distanciar do pecado e manter comunhão com o Senhor. Então eles evitavam algumas comidas, batiam os seus próprios corpos, se mutilando quando erravam, quando pecavam, achando que dessa forma poderiam se distanciar do pecado. Se afastavam de certos lugares, de certos ambientes, achando que assim iria promover uma vida distante do pecado. Então Paulo diz o seguinte, que não. Ele: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque vocês viveis no mundo e sujeitais às ordenanças. Ele diz o seguinte, ele diz: olha, o que faz de fato a gente se distanciar do pecado é ter a convicção da obra de Cristo em nossa vida, é ter a convicção de que Cristo de fato morreu por nós, que Cristo derramou seu precioso sangue em nossa vida, e não estar seguindo essa forma de açoitar a si mesmo, de se afastar de algumas comidas, de alguns ambientes, achando que irá promover a salvação de vocês, irá promover a distância do pecado. Ele diz que essa doutrina, na verdade, são preceitos e doutrinas de homens e não de Deus. Não foi Deus que criou isso, não foi Deus que determinou isso na sua santa palavra, mas são doutrinas humanas. Nenhum canto da Bíblia nos mostra que pagar promessas por alguma coisa, que Deus exige alguma promessa, a gente faz um sacrifício de não sei para onde de pés, e fazer algo, isso irá nos distanciar do pecado, isso irá nos fazer pessoas mais santas. Não. O que nos faz santos de fato é a obra de Cristo em nossas vidas, é o sangue de Cristo derramado em favor de nós. Ele diz: tais coisas com efeito têm aparência em sabedoria, como o culto de si mesmo e de falsa humildade, de igual a certo. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Ele diz: olha, vocês podem até fazer isso, mas uma coisa que vocês devem fazer isso de maneira nenhuma lhes dá credencial para lutar contra o pecado. Os pecados, os prazeres carnais, os prazeres imorais que muitas vezes vêm sobre nós. Você se açoitando, você se privando de algumas coisas. Isso não em nada vai ser benéfico para a sua vida espiritual. O que nos leva, meus irmãos, de fato a vencer o pecado está em Cristo. É conhecer Cristo, é viver de acordo com a vontade de Cristo. Ele tem a convicção de que Cristo morreu em nosso lugar e Ele nos deu também o Espírito Santo que nos conduz, que aplica essa palavra de Deus em nosso coração, e nos faz olhar para a nossa vida e ver que atitudes que não agradam a Deus devem ser repudiadas entre nós, que devemos chorar, como diz Jesus Cristo: bem-aventurados que choram. O choro ali é um choro de inconformismo pelo pecado seu e da humanidade que vive distante do Senhor. Então ele diz: não tem valor nenhum contra a sensualidade. Vocês querem lutar contra o pecado? Você só pode lutar contra o pecado através de Cristo, através da obra de Cristo na sua vida. Vocês sozinhos, vocês não lutam contra o pecado, vocês não conseguem vencer o pecado, porque a natureza de vocês é a natureza mal, é a natureza pecaminosa. Vocês estão mortos. Como é que um morto irá conseguir agradar a Deus? Como é que um morto em delitos e pecados irá se distanciar dos pecados, irá viver longe do pecado? Não, ele tem prazer no pecado. Nós só deixamos o prazer do pecado quando de fato a obra de Cristo é aplicada em nossas vidas. Nós precisamos entender isso. Então, meus irmãos, somente Cristo, a defesa somente de Cristo, ela não acontece somente da reforma protestante. Paulo ele também trabalha aqui lutando contra o gnosticismo, lutando contra o legalismo judaico, lutando contra o misticismo e contra o ascetismo também.
nós possamos lutar todos os dias em relação a qualquer forma que possa se aparecer. Ainda que pareça uma forma, como diz aqui Paulo, parece ser sábio, seja algo inteligente, seja algo bondoso, seja algo humilde, mas que tire Cristo da nossa vida, que tire Cristo como nosso mediador, não nos serve, porque sem Cristo não há salvação. Paulo, trabalhando em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz que se Cristo não ressuscitou por nós, tudo é vão. A nossa pregação é vã, a nossa fé é vã. Então que nós possamos pensar nisso, e que todos os dias nossos dias nós possamos dizer como Paulo, lutar contra o pecado, dizer como Paulo disse lá em Gálatas capítulo 2, versos 20, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Deus assim nos abençoe, nos guarde e aplique a santa palavra do Senhor em nossos corações. Senhor Deus e Pai, nós pedimos que o Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia, tenha falado aos nossos corações nessa manhã. Que tudo que aqui foi realizado hoje, todos os dias que está sendo feita essa conferência, tenha sido para a glória de Deus. Nós não queremos glória nenhuma, não queremos reconhecimento nenhum. Nós queremos apenas que o Senhor, o Deus Trino, seja glorificado por toda a igreja do Senhor aqui sobre a terra. Que o seu nome seja louvado sempre, Senhor. Não somente nesse período da reforma protestante possamos lembrar das 5 solas, mas todos os dias de nossas vidas possamos lembrar como Deus foi maravilhoso e gracioso para com cada um de nós. Assim nós oramos e pedimos que o Senhor nos abençoe, não só hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém.